Bom dia, amigos. Estamos aqui hoje, dia 14 de abril de 2024, para mais um momento nosso de culto matinal dominical, iniciando a semana na presença de Deus, em comunhão com o nosso Senhor. Eu vou iniciar lendo 2 salmos. O Salmo 53, que fala a corrupção do pecador e sua redenção. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Agora o Salmo 63, buscando a Deus. Primeiro eu li aqueles que não buscam a Deus, agora buscando a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Eu acabei de ler os Salmos 53 e os Salmos 63. Vamos cantar um cântico e depois eu estarei orando. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas em palavras reina hoje. Não apenas em palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo,
Aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, 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 porque tu estás comigo. Praga alguma me alcançará, porque tu estás comigo. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Mal algum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, 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 viverá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por este domingo, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui em casa. Eu, Michel, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor disse que onde estiverem 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor estaria presente. E eu sei que o Senhor está presente conosco, Jesus querido, e o teu Espírito Santo atua em nós, através de nós, e a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão está sempre conosco. E nós, a cada dia, buscamos ao Senhor. Não somos como aqueles que desprezam a Deus, que dizem não a Deus, mas nós cremos, Senhor, e queremos a cada dia estarmos mais fortalecidos na nossa fé. E que nada venha nos demover dessa fé que o teu Espírito Santo nos concede. Fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda nossa gratidão. Te peço, ó Deus, a tua bênção agora sobre o estudo bíblico que vamos fazer. Dá sabedoria ao Michel, dá entendimento a cada um de nós. Vem, Espírito Santo, e fala, Senhor, através do teu servo, e abre, Espírito Santo, o entendimento de cada um de nós para recebermos essa palavra, e que essa palavra se torne viva em nós e produza muitos frutos. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pela família de cada um que está assistindo. E eu te peço, Senhor, pelos que estão passando por grandes tribulações, aflitos, enfermos, enlutados, tem misericórdia deles, Senhor, estenda a tua mão e dá o refrigério que só o Senhor pode dar. Sim. Te agradecemos, Jesus querido, por tudo. Em teu nome oramos, amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Quero cumprimentá-los na graça e na paz de Cristo Jesus. Muito bom. Mais um domingo para estarmos juntos e meditarmos na palavra de Deus. Domingo anterior, nós falamos
O relato que Lucas fez em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1, e que Jesus, depois que andou com os discípulos e os apóstolos, ele ressuscitou, e após a sua ressurreição, ele ficou aqui durante 40 dias. E esses 40 dias que ele ficou até a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, 50 dias após o contexto da Páscoa, falamos a respeito disso, que ele falou a respeito do reino de Deus e instruiu que os discípulos deveriam esperar a vinda do Espírito Santo em Jerusalém. Então, hoje eu quero falar a segunda parte desse contexto, que é quando o Espírito Santo vier. E o próximo domingo eu vou falar quem é a pessoa do Espírito Santo. Hoje eu vou fazer uma visão geral e domingo que vem eu vou falar quem é a pessoa do Espírito Santo e o que o homem não pode fazer com relação ao Espírito Santo. Então hoje nós vamos falar a respeito que ele veio para dizer algumas coisas para nós. E ele faz aqui, João, a partir do capítulo 12, o versículo 44 a 50, eu vou ler esse texto apenas, João, capítulo 12, os versículos 44 a 50, mas que você possa entender que a partir desse resumo do ensino de Jesus, ele lava os pés dos discípulos, depois ele vai fazendo as orientações que são necessárias, ele consola os discípulos, fala que quando viria o Consolador, e ele vai falando isso, que quando esse Consolador, o Espírito Santo, viesse, é só João que faz essa descrição subsequente, até chegar o capítulo 17, onde Jesus intercede por todos nós que estamos sob esse cuidado em Cristo, buscando essa unção do Espírito para expressarmos esse Cristo com a nossa vida. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dele nesse contexto que nós falamos de João aqui, em que nenhum outro evangelho faz essas considerações. Então, no capítulo 12, versículo 44, eu vou tomar como base esses versículos, fala o seguinte: Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Crê naquele que me enviou e vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que eu tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dado, assim eu falo. Então, vamos hoje dar sequência para mostrar quando, o tema nosso, quando vier o Espírito Santo. Nós sabemos que ele já veio naquele dia chamado dia do Pentecostes, que ele veio naquele dia que está descrito em Atos 2. Mas eu estou fazendo um preâmbulo para mostrar o que Jesus falou quando ele viesse. Qual era o ministério dele, por que ele teria que vir, qual era o propósito dele vir, do Espírito Santo vir aqui. Então, nós vamos começar a partir de João 14, de 16 a 25, que Jesus Cristo afirma que quando vier o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que estava nele e com eles, estaria depois da sua ida, ele viria para ficar com eles e neles, agindo neles
e fazendo uma grande obra transformadora em cada um daqueles que creem em Jesus, porque creem no Pai. Então, o Espírito Santo vem para, ele diz, primeiro, nesse texto que nós falamos de João 14, 16 a 25. Vou pegar alguns pontos apenas por causa do tempo. Ele diz, ele vem para ensinar todas as coisas. Segundo, ele fala que ele vem lembrar de tudo que Jesus falou enquanto estava com eles. E a terceira coisa que ele vem dizer que o Espírito Santo assim fará, daria poder para sobre eles, descendo sobre eles, testemunharem, serem pessoas que testemunham a respeito de Jesus Cristo. Em João 16, versículo 7, vou pular um pouquinho, algumas passagens em função do próprio tempo. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. E ele diz, por que não crê em mim? Convencer o mundo da justiça, porque disse Jesus, eu vou para o Pai e eles não veriam mais a mim. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, mas ainda não foi condenado. Então, quando vai acontecer todo esse processo? Nos últimos dias, ou no último dia, quando a condenação ocorrerá na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos anjos, porque ele foi constituído para julgar os vivos e os mortos na sua vinda. João 16, 13, ele afirma que quando o Espírito Santo vier, ele vai guiar os homens a toda a verdade, isto é, vai levar os homens a compreender claramente Jesus, o Cristo, o Filho unigênito de Deus. Vai capacitar os homens para eles compreenderem as Escrituras, quer do Antigo, do Novo Testamento, e essa relação com relação ao Cristo revelado antes da fundação do mundo e no transcorrer da essência da história da humanidade, qual é a vontade e o propósito de Deus, quanto ao seu plano eterno proposto antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo para implementar o reino de Deus entre os homens, aqui na terra. Em João 16, 16, lemos que o Espírito Santo guiará os homens a toda a verdade. Jesus Cristo disse que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, vai guiar especificamente nesse centro que é a verdade, que é Jesus Cristo. Mas que agora, por eles não terem o Espírito Santo plenamente ainda, porque não havia descido ainda sobre os apóstolos, ele disse que ele tinha muito que falar com eles, com os apóstolos, com os discípulos, mas eles não suportariam. Mas que quando eles fossem revestidos pelo Espírito Santo, eles iam ter o ensinamento, iam lembrar, e ele ia orientar, ele ia falar coisas totalmente distintas e a mais que eles poderiam suportar, porque eles já tinham neles agora o Espírito Santo. Também eles iam entender e também compreender o Evangelho, as boas novas que Cristo trouxe. Porque o Evangelho e a cruz é loucura para o mundo, para aqueles homens que estão no mundo. Mas quem tem o Espírito Santo, ele vai discernir todas as coisas de forma espiritual. Enquanto para um homem que não tem o Espírito Santo, ele fica na parte apenas intelectiva, sem discernimento. E ele acaba muitas vezes fazendo a interpretação da própria palavra de Deus. E ele falou que isso não seria interessante. Portanto, Jesus fala, quando vier o Espírito Santo, o seu ministério será fazer com que essa verdade, o Espírito da verdade, permeia o ser humano como um todo, age nele, primeiro transformando ele, pois age através dele, sendo uma expressão do próprio Cristo, que ele vai gerar em cada um daqueles que aceitam a Jesus Cristo, que creem na obra que Deus deu, que ele começou dizendo. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê o Pai que enviou. Esse Espírito Santo, disse Jesus nesse contexto de 16, João 16, não falará por si mesmo,
Mas tudo que tiver ouvido vai anunciar as coisas que hão de vir, porque vocês ainda não têm uma revelação plena e nem eu teria condições de falar agora para vocês. Vocês não entenderiam nem suportariam, mas ele vem para dar essa condição de vocês entenderem, compreenderem, e vai anunciar coisas que ainda hão de vir, e tudo que se refere a mim, a Jesus Cristo. E aí ele termina dizendo, esse contexto 16, o seguinte: naquele dia, quando ele vier, não me perguntareis nada, diz Jesus Cristo, porque o Espírito Santo fará essa obra em cada um de nós. O Espírito Santo, nós já sabemos que ele desceu no dia de Pentecostes, está descrito lá em Atos capítulo 2, capacitando aqueles homens com os dons espirituais, com esse ministério de levar essas boas novas do Evangelho, e também dando início à formação da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo, queridos, é descrito como tendo um papel ativo em todo o sentido da história da humanidade. Desde a criação, a gente vê lá o Deus Pai falando, criando todas as coisas, o Filho fazendo esse processo da criação, Cristo, e o Espírito Santo chocando as águas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa visão teológica do cristianismo, revelando um contexto de 3 pessoas numa só, fazendo funções distintas, pela multiforme graça que ele se encontra, por ser uma pessoa e não ser indivíduo, porque o indivíduo ele não se dá a conhecer, ele se fecha. O indivíduo não se doa, ele quer receber apenas. O indivíduo não se divide para expressar a multiforma que ele pode se apresentar. Ele fica apenas com as 3 pessoas retidas nele para obter tudo para si. Então nós percebemos que ele, como uma pessoa, o Espírito Santo é descrito assim, com esse papel ativo, não só no contexto da história, se apresentando de tempos em tempos, agindo em toda a humanidade que busca o Senhor, mas principalmente a gente vai ver que ele agiu plenamente no ministério de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, sem pecado, isso que forma um homem distinto. Depois ele agiu no ministério de Jesus, fazendo com que o Pai se revelasse através do Espírito em Jesus, fazendo a obra que foi dada para ele fazer, a obra da salvação, que é o ministério de Jesus, salvar a humanidade, como ele falou. Eu vim para salvar, eu não vim para condenar. E vemos também que ele vem para dar vida às pessoas que compõem o que nós chamamos o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é uma pessoa, que eu vou falar plenamente o contexto da relação dele conosco. Mas hoje eu vou traçar um perfil muito rápido nessa relação desse Deus com a forma humana nossa. O Espírito Santo é Deus que interage, presta atenção, diretamente com a humanidade, regenerando, consolando, guiando, capacitando, santificando, tanto os do passado como os que agora, produzindo o que nós chamamos fé, desde o princípio da criação, como a gente vê Abel pela fé, daqueles que ouvem a sua palavra, guardam, obedecem ela, e professam e confessam essa fé nesse Deus Pai, como também agora no Deus Filho, na unção que o Espírito Santo, que é esse Espírito de Deus, proporciona, que é a pessoa de Deus agindo não só em nós, mas também através de cada um de nós. Então o Espírito Santo, ele vai acrescentar essa fé que nós temos na certeza e a convicção da presença de Deus. Ele falou que ele acrescenta essa fé, conhecimento, domínio próprio, virtudes, piedade, fraternidade, amor, para que a pessoa fique capaz de conhecer plenamente e produzir frutos, como se fosse o próprio Cristo, sendo um cristão, isto é, um pequeno Cristo. Então ele vem fazer o processo que nós chamamos da santificação. Jesus faz a salvação e o Espírito Santo, trabalhando em nós reconciliados em comunhão com Deus, ele faz agora o processo de um santo separado do mundo crescer em santificação. É o que fala
2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 11, para a gente entrar plenamente no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, nós, entrando nessa condição, nós somos a expressão desse reino ainda na terra, mas que ainda não plenificou. Por isso que nós somos, na realidade, considerados, como diz Paulo, em 1 Coríntios, como embaixadores de Cristo, ou do reino de Cristo, porque Cristo já reina. O Espírito Santo, ele dá poder para o santo testemunhar e expressar Cristo com a sua vida. Também leva esse santo a crescer em santificação e praticar aquilo que Cristo já fez por nós, nos tornarmos justos e praticarmos a justiça em amor. Em outras palavras, dar a quem de direito de uma forma estrita, mas também ser uma expressão clara de um filho e uma filha de Deus em adoção por meio de Jesus Cristo, agora sendo gerados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele habita nos santos individualmente e distribui dons espirituais para ocorrer o benefício daquilo que nós chamamos que é a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja, que é um organismo vivo, formado por pessoas, células, pessoas humanas, e não divinizadas, mas humanas, espirituais, que expressam o amor de Deus onde elas se encontram, porque ele reúne as pessoas de tal forma que ele passa a edificar os santos para crescerem em santificação, dando dons espirituais aos homens para que um aos outros se edifiquem. 1 Coríntios capítulo 12, de 4 a 11, fala muito bem a respeito desse processo que o Espírito Santo faz na humanidade. O Espírito Santo é o selo, queridos, da nossa redenção. Como ele ressuscitou Jesus no final, nós com esse selo da redenção, quando da vinda de Jesus, nós também vamos ressuscitar. Então, ele que faz com que a gente permaneça fiel a esse propósito de estar e de expressar Jesus Cristo com a nossa vida. O Espírito Santo e a igreja, vamos dar um salto assim, lá no final está falando que constantemente o Espírito Santo e a igreja, que é o corpo de Cristo, nós individualmente, convidamos as pessoas para participarem da grande ceia de Deus e também da grande ceia das bodas do Cordeiro que acontecerá quando da vinda de Jesus Cristo. Apocalipse 19. Assim, no final, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que tem os mesmos atributos, são três pessoas, mas é uma só, que age de forma distinta no transcorrer de toda a história e se revela de forma distinta, mas é o mesmo Deus. Eles, no final, vão criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça, não haverá mais mar. E ele deixa claramente, onde não terá mais choro, não terá mais dor, não haverá sofrimento, não haverá mais lágrimas. E ele falou, a morte não existirá, e essas coisas primeiras já passaram, e tudo se fez novo, e aonde haverá justiça. Mas agora a pergunta é, quem é o Espírito Santo? Vamos traçar um pouquinho antes de entendermos a nossa relação com ele. O Espírito Santo é Deus. Ponto. Na teologia cristã, o Espírito Santo é considerado a terceira pessoa da Trindade. Embora essa palavra Trindade não exista na Bíblia, mas se revela três pessoas como se fosse uma, para a gente entender como que ele age, como pessoa, porque Deus não é indivíduo. E todas essas três pessoas têm o mesmo atributo, que do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem os mesmos atributos. Todos eles são consoladores e todos eles agem de uma maneira distintas, mas tendo os mesmos atributos. O Espírito Santo é o próprio Deus, que é um outro consolador. Está lá em João 14, 16 e 17 que diz, como é o Pai e como é o Filho, Jesus Cristo também. O Espírito Santo, como Deus, pessoa, é um outro consolador que está conosco. Então ele não é uma força, não é uma energia, não, ele é uma pessoa. É a promessa de Deus para os homens não se sentirem órfãos. Órfãos significa não ficarem sem o Pai, a revelação do Pai.
e desamparados, após a volta de Jesus para o Pai. Por isso que ele falou, vai se cumprir a justiça, porque eu vou voltar para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar um outro Consolador para ficar com vocês. Então Deus é uma pessoa, mas não é um indivíduo. Esse conceito eu não quero entrar agora, mas resumindo assim, a gente pode falar que pessoa é uma pessoa, ela se expressa na forma múltipla dela ser. E o homem foi formado também trino, como Deus assim o é, que são 3 pessoas no próprio homem, que fala com ele, que se relaciona com ele e que expressa na forma humana através dele. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, para expressar também com essas 3 formas que habita ele, expressar de uma única maneira para a glória de Deus. Mas o indivíduo, quando o homem pecou, ele deixou de ser uma pessoa e passou a ser indivíduo. Ele não mais quer se revelar. Ele fala, com o próprio termo já diz, indivíduo que não se divide. Ele não se mostra, ele não se dá a conhecer. Ele simplesmente se esconde. E ele quer receber. E não mais dar nada, mas sim sempre receber. Porque ele tem sempre interesse, desejo, e a coisa dele é sempre para si. É o que aconteceu tanto com Satanás, que era um anjo de luz, como também aconteceu com os homens quando se afastaram de Deus. Para alguns teólogos, eles consideram que o Espírito Santo pode ter uma essência um tanto feminina. Se é um Deus Pai, se é um Deus Filho, então o Espírito Santo talvez tenha essa essência feminina. Outros, na realidade, consideram que essa ação que o Espírito Santo se apresenta no transcorrer da Bíblia, ela é criativa, geradora, regeneradora e também renovadora de Deus. Pois Espírito Santo é que gerou em Maria Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, para poder fazer a função dele agora, para com a humanidade, resgatar através dele a humanidade que estava afastada de Deus. Então o mesmo Jesus, ele está falando agora para Nicodemos uma coisa que ele falou: Nicodemos, já devia saber, sendo mestre em Israel, que importa-vos nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como nascer de novo? Então ele explicou: para você ver o reino, Nicodemos, João 3,3, você precisa nascer de novo. Nicodemos, para você entrar no reino, você precisa do Espírito Santo para te gerar, para ser uma nova criatura, porque você estava morto espiritualmente para com Deus. Teu espírito estava morto. Então ele vai ressuscitar o teu espírito, a tua alma, para que você possa ser uma expressão agora nova para a glória de Deus. Então você tem que nascer do Espírito Santo e da água, isto é, da palavra de Deus, de Cristo. Então, talvez ele tenha entendido ou não tenha entendido, mas em João 3,5, Jesus completa: para entrar, não é para ver você tem que nascer de novo, porque carne e sangue não herda o reino, não enxerga, não tem cabeça para ver isso. Mas se você nascer de novo, você vai ter os olhos do coração abertos e você vai ver coisas e discernir coisas espiritualmente e não intelectivamente. Então, para entrar num reino, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito Santo e da água, isto é, da palavra de Cristo, para ser uma nova criatura. Isso ele comenta um pouquinho a respeito de João 15, que eu pulei e não quis entrar muitos em detalhes, mas vamos seguir. O Espírito Santo, assim, gera em nós o contexto daquilo que nós precisamos ser, porque nós éramos a imagem e semelhança de Deus e perdemos isso. Ficamos com a imagem e semelhança de Adão, uma alma vivente. E agora Jesus está querendo nos transformar e nos tornar espírito vivificante. Então o Espírito Santo tem que fazer esse contexto de gerar agora em nós um Cristo, que é a essência que nós perdemos lá no princípio. E ele veio trazer essa imagem e semelhança, de tal modo que a imagem e semelhança de Deus, para sermos agora espíritos vivificantes. É que fala 1 Coríntios 15, 44 em diante. Se o verbo, queridos, é a palavra de Deus que se encarnou na pessoa de Jesus, semelhantemente, o espírito da palavra de Cristo encarnada no homem, leva o ser humano a se tornar cristão. Isto é um pequeno Cristo.
Então nós não temos a plenitude da palavra. Jesus não. João começa dizendo no seu evangelho: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Cristo estava lá. O Pai, a palavra e o Espírito Santo estavam gerando tudo lá no princípio. E é assim que Deus age. Ele não age de forma distinta, separado. Ele age como uma pessoa de uma forma plena, em todo o sentido, que é para a criação, como também para a formação do homem. Na criação ele usou o poder na criação, mas para formar o homem, Gênesis 1, 26, 27, ele reuniu em conselho a trindade, vamos chamar assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e falaram assim: e aí, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criou o homem, macho e fêmea, homem e mulher, e os abençoou e disse: crescei, multiplicai, enchei a terra e abençoai, sendo abençoado, abençoe. E ele viu que tudo isso era bom e muito bom. Mas o homem perdeu essa imagem e semelhança. E em Cristo Jesus, ele está restaurando, trazendo essa luz novamente para o homem. Foi que nós lemos aqui. Jesus dizendo que ele é a luz que veio exatamente fazer com que a gente saia de uma condição de cegueira e de trevas, para poder sermos uma expressão dessa luz também. Então, se o verbo é a palavra de Deus que se encarnou na pessoa de Jesus, semelhantemente o espírito dessa palavra, Cristo, se permanecer em nós a sua palavra, ele disse: o Pai virá, eu virei, o Espírito Santo virá e habitará. E o ser humano se torna esse pequeno Cristo. Mas ele não é a totalidade da palavra, mas ele tem o Cristo. Assim, o Espírito Santo é a pessoa, queridos, é a pessoa divina que regenera, que guia, que inspira, que santifica os que se identificam com Cristo, capacitando-os para uma vida cristã fiel, de fidelidade, isto é, com fé e não com crença. O Espírito Santo é frequentemente associado com dons espirituais, com a sabedoria que provém do alto, com entendimento, com compreensão, com conselho, com fortaleza, com conhecimentos, com piedade, com amor e temor do Senhor. É Ele que faz isso acontecer no ser humano, essa transformação. O Deus Pai, guarda bem o que eu vou falar agora, o Deus Pai é espírito não criado, é luz, e habita em luz inacessível aos olhos humanos. O Deus Filho é espírito não também criado. É luz. Tanto é que ele falou: eu sou a luz que veio ao mundo. É luz. E habita na luz acessível na forma humana, como homem, para nos revelar o Pai. É o que nós lemos aqui no texto que ele veio falando a respeito desse contexto que nós estamos falando de João, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. E o Deus Espírito Santo é o Espírito não criado e é luz. E ele habita no homem. Age no homem, fala com o homem e age através do homem para revelar a virtude e a glória de Deus. Por isso que 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, embora para alguns teólogos houve um acréscimo, eu vou ler como que está mais ou menos assim. Ele fala assim: nos céus, Deus se revela como Pai, Palavra e Espírito Santo. E os três são uma pessoa. Três em um. Essa é a razão de, na terra, falar que ele, quando presente com os homens, ele sempre se revela pelo Espírito Santo dele, que pode estar conosco. E ele fala assim: essa é a razão de na terra, 1 João 5, 7 e 8, se manifestar em Espírito Santo, grande Espírito, água e sangue. Mas esses três agem num só propósito, quer seja com Jesus Cristo, ele gerando, guiando, dirigindo, fazendo as obras do Pai através dele, e também o ressuscitando. Ele falou a mesma coisa, temos o selo do Espírito agora para agir em nós, transformando-nos para sermos Espírito vivificante, para sermos um pequeno Cristo, a expressar como Cristo essa forma de ser. Agora não como filho legítimo, gerado por Deus, mas agora como filhos por adoção em Cristo Jesus. Jesus afirma que ninguém viu
a forma de Deus e ninguém ouviu a voz de Deus, a não ser ele que veio do Pai, veio para nos revelar o Pai, porque ele é o próprio Deus se fazendo carne e habitando entre nós. Então, quem faz tudo isso? O Espírito Santo, que o gera, que forma, guia, sustenta, tudo mais. O Deus Filho é o verbo de Deus, a palavra de Deus, é o Cristo, que se fez carne. Por quê? Para revelar o Pai Celeste. Então ele falou, vim trazer para os homens, para eles entenderem que o Senhor é o Pai de todos e que nós somos todos irmãos. Foi gerado pelo Espírito Santo, como eu falei, no ventre de Maria, sem pecado. Por isso que ele diferencia de todo ser humano. Porque o homem nasceu da carne, e ele falou para Nicodemos, o que é da carne e que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então importa-vos nascer de novo. Nascer como? Ele está falando do Espírito Santo e da água, da palavra, porque isso vai fazer com que haja um contexto de ser uma nova criatura. Também foi batizado, fala, pelo Espírito Santo Jesus. Foi guiado pelo Espírito Santo Jesus e ressuscitou no poder do Espírito Santo. Então, o Deus Espírito Santo é o Espírito de Deus que leva o homem a ressuscitar da sua morte espiritual em que ele se encontrava para com Deus, fazendo com que seu espírito e a sua alma vivente agora se torna um espírito vivificante. Tem a vida em si mesmo, como nós já temos falado. É tornar uma pessoa humana, queridos, madura, completa, íntegra, plena e perfeita, semelhante a Jesus Cristo. O ministério do Espírito Santo, então a gente pode resumir de uma maneira assim bem tranquila. Ele vem regenerar o homem, fazer ele voltar àqueles princípios que Deus havia feito da sua imagem e semelhança, para fazê-lo parecido com Jesus Cristo, porque o homem foi formado uma pré-figura de Cristo. E em Cristo se consuma essa figura, de tal modo que agora nós temos a expressão exata de como nós devemos ser humanos. Consola, intercede e inspira os homens, santifica os homens e dá poder aos homens para viver e expressar com essa nova vida, isso é, esse pequeno Cristo que agora nasce em nossos corações, expressarmos as virtudes de Deus. Edifica o corpo de Cristo, que é a igreja, e faz de cada um de nós, como nós já falamos, um povo exclusivo de Deus, um povo de reino e sacerdotes. O Espírito Santo e a igreja, queridos, convidam assim todos a participarem da ceia das bodas do Cordeiro, que se consumará, que fala lá em Apocalipse 19. Quero encerrar hoje dizendo o seguinte: desde o Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia revela sempre a perspectiva de Deus descendo e buscando o homem para estar com os homens, e os homens expressarem as virtudes de Deus, a glória de Deus, a honra para Deus. De que forma? Interdependente com Deus. Mas os homens tinham se afastado, e em Cristo agora está fazendo essa reconciliação. Então, o homem agora não pode ter uma expectativa de se esforçar para subirem, para estar com Deus. É isso que a turma está fazendo, ou às vezes construir uma cidade que toca aos céus, para eles ficarem meio divinizados com os nomes, mais do que o próprio Deus. São pessoas preocupadas em fazer para ir habitar com Deus. E ao contrário, desde o princípio, é Deus descendo, queridos, descendo para habitar com os homens. Tanto é verdade que João Evangelista termina o Apocalipse fazendo uma afirmação assim bombástica. Ele fala o seguinte: eu vi no final uma cidade que descia dos céus para os homens, mas ele não vê uma cidade que os homens se esforçam para ir para o céu, porque a cidade que Deus está construindo, ela não provém da terra, ela provém de uma obra do arquiteto, do construtor do universo, que já está preparando essa cidade desde o princípio da criação. E todos os antigos que acreditaram pela fé na obra redentora que estava acontecendo, da revelação de Deus no contexto da história, entraram para o livro do Cordeiro, e entendendo esse sentido, eles esperavam essa cidade prometida, em que eles estariam até o momento em que ela, sendo formada, se restabeleceria e se apresentaria como Jesus ensinou na sua oração.
venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Mas as pessoas estão se esforçando para levar a terra para o céu. E a gente está querendo ver que a Bíblia, no transcorrer da história, revela na unção do Espírito Santo que Deus, ele desce para tirar o contexto divinizado humano, para transformar o homem naquele homem que Deus havia feito para expressá-lo espiritualmente na terra. Mas não usando o contexto humano para ser espiritual, se esforçando humanamente para ser espiritual, construindo para ir para o céu. Não, é trazendo a compreensão clara que já são espirituais, por isso eles estão se esforçando espiritualmente para que o reino de Deus aconteça plenamente aqui e depois plenamente, a gente sabe, no contexto da própria história humana, quando Deus será tudo em todos, expressando essas verdades divinas. Como o texto sobre esse tema do Espírito Santo é muito complexo, eu vou deixar para domingo que vem e quero que vocês me acompanhem, se está havendo sentido para tudo que eu estou falando, revelado aqui pelas Escrituras, que o Espírito Santo, como uma pessoa divina, que vai se relacionar conosco, e nós vamos se relacionar com Ele, nós não podemos fazer 3 coisas. Quais são as 3 coisas que nós não podemos fazer com o Espírito Santo? Ele diz o seguinte: como pessoa, o Espírito Santo pode ser resistido. Tem gente que resiste o Espírito Santo. Em Atos 7, a gente percebe que Estevão falou isso, e por causa disso ele foi apedrejado. O outro contexto, o Espírito Santo, ele pode ser apagado. Como que você apaga o Espírito Santo? E como você entristece o Espírito Santo? É sobre isso que eu quero falar domingo que vem. Eu vou continuar falando sobre o Espírito Santo, porque o próximo nós já estamos entrando na descida do Espírito Santo, para entender que nós já temos um Deus que já está conosco e aqueles que aceitam a Jesus está em nós. Se você guardar a minha palavra, disse Jesus, o Espírito Santo virá, o Pai virá e eu virei e habitaremos nele, porque seremos uma expressão do próprio Deus através dele, aonde ele se encontrar. Domingo que vem eu quero falar então o Espírito Santo como pessoa divina. E como pessoa ele pode ser o quê? Ele pode ser resistido, pode ser entristecido, ele pode ser apagado. E eu quero falar sobre isso domingo que vem com os irmãos e trabalhar um pouco esse ponto. Que Deus os abençoe até agora e permita que a gente domingo que vem possa estar falando com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém por essa palavra. Hoje ele correu. Por causa do tempo. Acho que é o calor, que eu não tinha ligado o ar. Então vamos ouvir de novo, mais devagar, porque tudo que foi falado é muito importante. Vamos orar e mais uma vez orando, agradecendo e pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por essa palavra. Amém. Que essa palavra venha fazer vida em nós, Amém. Se transforme, a água se transformando em vinho, a palavra se transformando em vida Amém. Em nós. E quando estamos cheios dessa palavra, ela se transforma em vinho, em vida. Que cada um de nós tenhamos esse desejo de conhecer a palavra de Deus, porque é através desse conhecimento que nós adquirimos a fé. E é através dessa palavra que o Espírito Santo desce, choca essa palavra, essa água, e a transforma em palavra viva em nós. Que cada um tenha, Senhor, esse desejo de te buscar de todo o coração. E que teu Espírito Santo desça sobre cada um desses que creem em Jesus e que recebem o Evangelho, a palavra que o Senhor nos envia, esse verbo, que é essa palavra viva que foi Jesus,
como homem entre nós. Amém. Obrigada, Senhor, por esse entendimento. Abençoa cada um que participa conosco, os que participarão mais tarde, e que muitos possam ter esse conhecimento, possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa a cada um que vai ouvir essa palavra. Derrama a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia, o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana Nós iniciamos essa semana e tomamos e posse tomamos posse para nossas para as vidas, nossas vidas, para nossas famílias, para as nossas famílias, para nossos para trabalhos, os nossos trabalhos, de uma semana de uma bênçãos, semana de bênção, uma semana de uma vitórias, semana de vitória, sempre confiantes nas promessas de Deus. sempre confiança nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Em nome Pai, do Pai, do Filho do Filho e do Espírito, e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.